Entendeu? Ele falou pra mim, Luciano, business, me falava. Ó, eu entender negócio de business, o Samir nem fala português, eu vou falar business. Beleza, eu queria jogar futebol, meu sonho estava sendo realizado. O meu sonho estava sendo realizado. Depois que eu vou entender negócio de business, claro, um exemplo, quem é o cara que ele usou nesse para tempo subir. todo, que teve uma relação com ele, que tipo assim, era um traíra no meio dos jogadores? Yannis Papadimitriou, porra. Ele viu que o Marcelo não tinha esse caráter, o fulano não tinha esse caráter, o outro, o Luciano, não tinha esse caráter. Quem que ele arrumou? Arrumou um jogador metro para baixo, que se sujeitava a fazer isso. Não, assim, foi conhecendo o cara, dando pilha pro cara, reconheceu o cara, viu que o cara estava disposto a qualquer coisa. E hoje em dia eu não trabalho, hoje em dia eu não converso com o Panoplo, e até mesmo quando eu fui auxiliar do Luchesco, que eu queria ir embora depois, ele nem me atendeu o telefone para me poder pedir demissão e conversar com ele, que foi ele que me contratou. Entendeu? Mandou falar com o Papadimitriou. Mas, ó, eu vou te falar, você está falando da relação que você tinha com ele. Eu vou te falar da relação que eu vi de vocês dois. O cara me ligou 3 horas da manhã, pô, dizendo que teve um sonho que o Luciano encerrava a carreira, tu sabe, da história. Né? E tu sabe como ele quando estava contigo, você, por exemplo, você está aqui na conversa, era uma postura dele. Se você não tivesse aqui, porra, ele falava 1000 maravilhas de você. Ele era apaixonado por você. Mas indiferente disso, Márcia, ele gostava de você. Você sabe disso. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Só que eu quero te dizer o seguinte, ele me via como business. Apesar que eu acho que você passou do business. Até um certo momento. Não, mas depois ele começou a gostar de você. Ele gostava, filho, sabe o que ele gostava? Você foi o único jogador que jogou 3 vezes. Sabe o que ele gostava de mim? Diferente, que você dava resultado dentro do campo. E não só isso, porque ele via que eu era sincero, pô. Quando eu bati na mesa, Marcelo, não tinha esse negócio. Quando ele foi me buscar novamente no Brasil, que ele falou pra mim assim, o alfa que é o ômega do meu time é o Papadimitriou. Eu falei, então segura ele e joga com ele, pô. Por que você tá me ligando pra quê? Pra me voltar? Que é um cara que não resolvia nada dentro do campo. Não resolvia nada. Só resolvia a outra parte. Que ele queria saber, que é importante. Ele gostava de saber o que na verdade, ele não precisava saber de nada disso. Ele falou assim pra mim, assim, ó. Fala pra mim quanto que você quer. Tá velho, porra. Não vai nem jogar. Assim mesmo. Eu falei, eu quero 140. Ele falou, você tá doido, rapaz? Onde que eu vou arrumar esse dinheiro pra te dar? Eu falei, então não me liga, eu tô ganhando isso aqui no Brasil, tá tranquilo. Mas ele me ligou 3 horas da manhã pra me falar do sonho dele de você terminar a carreira. Isso foi em 2010. Pô, tô falando agora em 2004. Quando você voltou pro... Voltou. Tá entendendo o que eu tô te falando? Mas eu, Marcelo... 2005 tu foi eleito o melhor jogador estrangeiro. Indiferente foi ali disso, que tem a historinha que nós vamos contar agora. Indiferente disso, Cleiton, eu vou ser grato pro resto da minha vida, pô. Sim. Ele me deu oportunidade. Eu gosto dele como... Tipo assim, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje para poder falar certas coisas para ele. Entendeu? Ele me usava, eu estava feliz que eu estava fazendo aquilo que eu queria e tá tudo tranquilo. Essa passagem mas eu fui usado. Mas tu era um ídolo em site. Mas que nem tu vivia como mas ídolo, não se comportaram como tal. Como precisava. Com um exemplo, com um ídolo, um cara que, porra, a cidade adora, que essas coisas. Eu acho. Pô, Lute, Tá entendendo o que eu tô te falando? Eu fui jogar lá depois em 2015, eu acho, cara. Isso aí você acha que já não jogava mais. E eu fui jogar lá, né? Porra, eu acho que assim... Aí eu encontrava lá fotos tua e do Marcelo Veridiano. Cara, assim, a cidade gosta pra caralho de vocês, mano, lá, entendeu? E eu acho isso muito maneiro, que motiva a gente que vem a fazer atrás. Opa, caralho, os caras fizeram coisa boa aqui, a gente tem que vir fazer, tem que representar igual. Tem que continuar. Entendeu? Pode fazer merda, não. Pô, os caras abrem a porta pra gente, pô, a gente não vai fechar os que vai vir depois, entendeu?
Então, assim, porra, eu fico triste que o time sumiu, não sei o que acontece, o time Uma desaparece. Uma coisa Tá ligado? incrível, O time cara. sobe, um time com uma estrutura maneira, com uma história legal. Incrível. Uma cidade que apoia o time, que Apoia, compra. cara, que passou tantos caras lá que jogou. Porra, Eu tantos jogava cara. contra A vocês lá, seleção puta que grega pariu. toda, pô. Ândia, Os caras Costula. davam trabalho do caralho. Jogadores, meu. hoje em dia os jogadores que no futebol mundial, eu falo na Europa, né? Até mesmo foram jogador que passou pro chat, pô. Entendeu? E teve jogador que tinha simbólio zero. Pô, como é que é o nome do lateral direito, pô? Torocide. Não, olha só, lateral direito, Torocide e o outro, sim. mais Seleção. antigo. Que jogou no Olympiacos também. Antes? Não, O lateral Patazoglu? direito. O Patazoglu. Não, Patiadoglu, é. O Patiadoglu É, saiu de lá Patazoglu, também? Claro, pô. Ele era bom jogador. O Patiadoglu, pra mim, se ele não tivesse Patiadoglu machucado o chegou no joelho, zero lá. o tornozelo, Zero. se ele não tivesse machucado o tornozelo, pra mim ele é Real Madrid. E essa passagem sua em Castoriá foi quanto tempo? Você chegou a completar o ano lá? 6 ou foi meses, só não, 6 6 meses? meses. Eu Jogou o cheguei em segundo turno. janeiro, em maio fui Aí embora. você já pô. voltou para o Santos de novo. Aí ficou. Tipo assim, assim, é para poder falar rápido com vocês, para não poder. Em Castoriá, foi tudo preparado por Deus. Para as pessoas entenderem isso, Cleiton, você tem que passar essa situação que eu passei. Tipo assim, cheguei, não tinha roupa para treinar, um frio, não tinha água para tomar banho. O treinador? O treinador foi jogando no Olympiacos, jogou no Spiro Santos também. Levacinos. Não. Gunaris, Yannis Gunaris, o primeiro, que jogou no Xante, foi treinador do Xante, ele que mandou me contratar, com a relação que tinha com o Xante e outras coisas. Treinava o campo de dentro, um tapete. Mas não podia treinar lá, porque estragava o campo, muita neve, só ao redor da cidade. Acabava o treino, os caras tudo dentro do ônibus, pô. E eu lá chutando, no meio da neve. O Barzoca, porque hoje é treinador de goleiro do Panatolikos. O Barzoca, que é o ajudante do Anastácio. Ele que ficava lá, pô, senta aí, caralho. Fizeram uma barreira, o presidente foi lá, fez uma barreira, pra mim ficar treinando depois. Treinava atrás do gol. E vou te falar ainda, ó. Tinha aquele tartan, né, que a pessoa corre, e atrás do gol tinha uma, assim, que dividia. Aí o que eu fazia? Colocava a barreira em cima do tartan, o gol aqui e batia a falta daqui. Não tinha nem o campo gramado todo para poder mandar a falta. Puta que pariu, Em cima do tartan colocava barreira para poder ter uma distância e ficar treinando ali. Porque não podia treinar dentro do campo. No campo. Aí o Barzoca todo dia acabava chutando a gol. Aí a galera depois vê o resultado no campo, acha que é talento. O cara treinava pra caralho, pô. Chegava em casa, ó. Fácil não tem nada na vida, pô. Chegava em casa, Marcelo. Olha, um cara que é jogador do Santos, hein? Jogador do sim. Santos, do Internacional, do Com a Corinthians. estrutura precisou passar na vida pra vencer, pô. E esses molequinhos agora com esses cabelinhos aí de gel, com cabelinho colorido, com chuteira azul, com chuteira verde, acham que é fácil. Não treinam uma... Pô, mano, os treinadores hoje falam, quando o treinador apita, que terminou o treino, Acabou. tem moleque que já estão entrando no carro, pô. Mas eu acho que já tá tudo... Todo o treinamento já tá assim, né? Às vezes até o treinador não libera mais os meninos para ficar batendo bola, porque é a fisiologia. Não deixa. A fisiologia Não deixa, não Marcelo, pode. não deixa. Porque tem lesão e tal. Então, às vezes o garoto até quer ficar, mas Não eles deixa. não deixam os meninos. E tem muitos que quer Não, fazer não quer também. nem não, porque quando quer, tu arruma um jeito. E outra coisa, eu vou falar pra você. Primeiro mês em Castoriá, Cleiton, só chorava. Pedindo pra Deus me explicar o que eu tava passando. E Entendeu? na época você era evangélico, né? Era Você evangélico. Era bem Tipo evangélico. assim, né? eu era um cara evangélico, a minha esposa, o Lucas já estava com 6 meses, pequenininho, sentava na sala, mano, assim, ó, porque via televisão, não sabia, não entendia nada, só aprendia que A pior coisa é tu olhar a televisão e não entender nada. Porra, Não tinha coisa- internet, tinha nada, Sabe pô. que eu continuava assistindo em Castoriá? Era Calimera Zoí, que tinha uma novela que passou por vários anos ali, só assistindo aqui na Novela voz, não podia brasileira? falar. Não, Não, é, grega. A novela grega. A novela ficou Porque quase aqui uns andou 20 passando anos. a novela grega. A mesma novela, brasileira. 20 anos Novela passava. 20 anos, pô. Nunca vi de eu terminar aquilo. Parece que foi, porra, que filme é aquele? Aí, eu vendo as neves caindo assim, ó. Bola de neve, Marcelo. Bola de neve caindo assim. O carioca e daqui a de pouco volta chorando. redonda. Pô, chorando. Puta que pariu. Aí minha mulher Um chegou. cara que não tinha nem casaco no Rio de Janeiro. Porra, chorando. Lá Minha não mulher faz fala: o frio, que não, foi pô. que tá acontecendo? Já falando muito alto, tá gritando, pô.
Eu não sabia, pô, tava orando e pedindo para Deus. Eu falei, Deus, pô, joguei aqui, o que tá acontecendo? Vim para time da segunda divisão, eu não consigo. Pô, aí depois, no final, que eu fui entender qual era o plano de Deus. Castorear, fiz o gol que levou o time para a primeira divisão. O último jogo. Penúltimo jogo, nem foi o último. Porque o último jogo eu tava contra o Doxa Drama, eu tava suspenso. Machucado, suspenso. Não, suspenso. Fiz o gol do título na comemoração, levei o cartão. Porra, da cidade, quando a gente foi até a Castorear, comemoração, o pessoal me levando nas costas, eu não sabia que era aquilo. Legal pra caralho. Foto, e não entendi. Porra! Ali, tu acha que a chave virou? Porra, a chave virou. Voltei pra Chante, já com outra coisa. A galera já te olhava diferente Já também. falei, porra, Luciano subiu o Então Castorear. quer dizer, ajudou. essa passagem tua por Castorear foi o divisor de águas. Foi ali que... Antes e depois de Castorear a tua eu comecei a pisar fora. Falei, Firme. pá. Opa. Cheguei em Chante, pré-temporada de novo, os caras falando assim, vai ser emprestado de novo pro parceiro Aicos. Falei. Aí eu já tava... Já era outra pessoa. Falei, não, pode me deixar livre. Vou embora, acabou. Daqui eu não saio. Ou eu fico aqui, ou eu vou... Eu vou livre pra direto. Primeiro jogo, segundo jogo não me pôs, o treinador foi mandado embora, chegou o Madjurac. Primeiro jogo do Madjurac, Tá aqui, ó. Madjurac, ó. Tá aqui, ó. primeiro jogo do Madjurac, 6-1 contra o Castorear. Em Chante, pô. 6-1. Não me colocou nem um minuto. Saí do banco e fui embora pro vestiário. Falei, 5-1. Falei, 5-1. Você vai colocar zagueiro no jogo? E ele fala só erro de la luna, erro de la luna. Nem sabia o que era erro de la luna. Eu falei, vai te fuder, rapaz, vai. Erro de la luna, o caralho, porra. Eu nem sabia o que tava falando, erro de la luna. Eu achava que era uma coisa Achava legal que pra mim, sabe? é. Pô, e só falava assim, calma, porque, pô, eu acabei de chegar. É. Acabei de chegar, pô, 5-1 ganhando dentro de casa, você coloca zagueiro. Vai te fuder, pô, Rio de la Luna. Fui embora pro vestiário, pô. Falei, aqui eu não fico mais nessa porra. Aí, pô, depois ele começou a me colocar pra jogar titular fora de casa. Não, dentro de casa começou a me dar oportunidade e fora de casa falava que eu não estava pronto ainda. Até que teve um jogo em Mas também foi teu paizão, né? O Madjurac, né? Não, eu que fui o pai dele na final, vou te contar depois. Na final das contas, eu que fui o pai dele, mas. Eu não tinha que mostrar, eu já sabia quem eu era. Cincaloni. Não, e lá até mesmo no Chante, pô. É, Porque ele veio de Lares, ele ficou 2 jogos no Lares e foi mandado embora, depois ele veio assumir Chante. Entendeu? Ele veio assumir... Isso na segunda passagem tua, ou na primeira? Na primeira passagem, pô. Aí, fomos jogar em Edas, pô. Alguém jogou, tava suspenso, machucou, não sei o quê. Pô, destruí com os caras, pô. Ganhamos de 0-2 ou 1-0. Pô, aí ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje, você vê que graças a Deus, rapaz. Ele falou assim pra mim assim, agora você acha que dá pra você começar a jogar fora de casa. Já, hein? Acho que Dá tá, pra você jogar mais fora ver. de casa. Aí eu falei, você tá de sacanagem comigo, pô. Eu não saí mais. Aí em 97 eu fiz não sei quantos gols no campeonato. Aí fui vendido pro Olympiacos. Vamos lá, essa tua venda pro Olympiaco, dizem as más línguas que você já tinha tudo acertado com o Ike. E no final você virou pro Olympiaco. O Bayern conseguiu te... Não foi... as más línguas falam que você... Antes de terminar o campeonato, vinha as pessoas conversarem comigo, você vai pro Panathinaikos, você vai pro Ike, você vai pro palco. Eu falei, eu não sei, pô, eu realmente não sabia, porque eu nem sabia falar a língua direito. Entendeu? Até que foi o último jogo do campeonato, vamos para Atenas, e o Panoplo lá no Código, o Panoplo queria falar comigo na casa dele. Aí o presidente foi lá, vamos na casa do Panoplo que quer falar contigo. Aí a gente ia jogar com o Ionikos, pô. Aí eu falei, vamos, pô. Aí chegou lá na casa dele, ele falou assim comigo assim, e aí, tudo bem? Não sei o que, vai renovar? Ué, depende, pô. Já estava terminando o... Meu contrato já estava terminando, 30 de junho. Sim. E ali era começo de junho. Não sei o que, você quer continuar? Eu falei, claro, pô. Aí ele falou, ou você quer ir pro... Eu tenho uma proposta aqui para você, tem um papel aqui do Olympiacos.
você quer continuar comigo ou quer ir pro Olympiacos? Eu falei, ué, quero ir pro Olympiacos, pô. Aí ele falou assim, mas se eu te dar o dobro que o Olympiacos te dá? Eu falei, não, aí é diferente, pô. Aí eu falei, é diferente, né? Mas... Aí ele falou, é diferente, né? Mas ele tava ali, eu percebi que tava jogando. Pô. Jogando, pô. Ele ia me pagar o dobro. eu não ia Porra. chegar. O dobro para mim poder continuar e tinha um dia uma proposta do Olympiacos. Aí ele falou, o que você quer? Estão esperando a gente ligar para eles, para você ir lá assinar o contrato agora. Falei, agora? Ele falou, é. Ele não quer esperar, não. Falou assim. Só que o Berto estava... O Berto tinha me ligado. O presidente do Olympiacos na época era o Cócalis. É o Cócalis, né? Aí o Berto tinha me ligado lá estava lá no hotel, falou assim, ó, vou lá conversar com o Ike. Os caras do Ike. Né? Que eles estão interessados em você também. Aí eu falei, mas e a proposta? Ele falou assim, não, vou lá conversar com eles, não sei o quê. Isso falou só para mim isso. Aí eu cheguei lá, o Panopo me apresentou a proposta, aí eu falei assim, posso ter um minuto? Eu fui no banheiro, falei, eu orar. Fui lá e falei, onde que é o banheiro? Ele falou assim, lá dentro. Eu fui lá, a mulher me levou lá, Felipe Inês, fui lá, orei, se foi que é vontade de Deus, que eu ia aceitar a proposta, não sei o quê. Aí voltei, passou ele aí. Rapaz, estão te esperando lá no escritório. Eu falei, você tá falando sério? Ele tá de brincadeira. Eu falei, sério, pô. Aí ele falou, ó, isso aqui é o contrato, não sei o quê e tal. Eu falei, beleza. Aí saí de lá, fui lá pro Pereá. Assinei o contrato. Ali. Isso. Aí no outro dia, depois do jogo, na segunda-feira o Olympiacos ia fazer a festa. O escritório era em cima, né? É. Fizeram a festa, queriam que eu estivesse na festa lá já. Aí foi aí. Foi desse jeito. Aí depois disso ainda, depois aceitei a proposta, ele falou, se eu oferecer para você isso aí com o Olympiacos, você fica? Agora já era. Dá. Mas Miguel, pô. Ele ia me pagar aqui. Pô, ele também tava ali jogando. Só para ele poder. O Panópolo, eu não sei, eu não conheço a história toda, mas eu acho que o Skoda Xanthi é o antes e depois do Luciano, cara. Apesar de ser um time mais... Porra, tu tem que ver, é que tu nunca viu os dois juntos. Não, é como pai e filho, porra. É como pai e filho, porra. Eu sempre... Entendeu? Se o Luciano estiver aqui, ele é outra pessoa. O Panópolo não, só faz palhaçada, não serve pra porra nenhuma, só quer brincadeira, é um brincalhão, não sei o quê. Mas não, ele quando que não e tá as o fotos, Luciano, porra, ele falava, eu tenho foto aqui, você no carnaval, porra. Onde é que... Ele falava isso. O que é isso aqui? Eu falei, cadê isso aqui? Deixa eu ver essa porra. Não tinha porra nenhuma, mas ele falou que os caras tava jogando. Não, porra, sabe quantas vezes o Panópolo me ligou? Porra, Marcelo, tá onde? Eu falei, porra, teu jogador tá aqui em cima do banco do bar, dançando aqui no carnaval. Eu falei, Panópolo, ele já treinou? Ali em Sade tinha uns barzinhos legais. Aí eu falava, escuta, ele já treinou? Já. Tem treino à tarde? Não. Porra, então deixa o cara se divertir, pô. Chega no jogo, ele resolve, pô. Porra, chega no jogo, o cara resolve, disso, pô. Não, mas ele não queria saber. Ele não queria saber. Como é que é o nome do barzinho lá? O Quivernil. Até eu conheço o Quivernil, hein. Que não, mas é tipo assim, não tinha onde ir. E eu não tipo guardar mentira pra ele que eu ia. Eu tava ali no Quivernil, pô. Mas o carnaval é bom lá, pô. O carnaval é maneiro. O carnaval é melhor da Grécia, pô. Mas tinha 3, 4 lugares, tem 4 ruas, porra. Eu passei muito bem ali em Santos, gostei demais ali, gostei da galera ali, tenho algumas amizades ainda. Porra, o Luciano que morou lá um tempão, entendeu? E essa transição, como é que foi pra ti? Sair de um time que é mediano, que é o Skoda, para vir para o Olympiacos, que é, porra, o melhor time do país, entendeu? Tipo assim, naquela época eu estava chegando, o Olympiacos estava acabando de começar uma nova vida com o Cócalis. Vinha de muitos problemas antes. Naquela época tinha o Ike forte. Entendeu? Era o Ike, o Panathinaikos era muito forte. O palco forte. não era muito forte naquela época, mas... Tipo assim, Panathinaikos e o Ike. E o Olympiacos, que sempre foi um time grande. Tentando se reestruturar. Só que tinha um problema, né? Eu estava vindo de time grande no Brasil. Sim, já tinha. Sabe qual foi o maior problema? A inveja, pô. Os jogadores achavam, o cara veio lá do interior. Porque logo no começo,
o treinador já me meteu o time titular. Era o Baigvit, O né? Baivit. Baivit. Me meteu um time titular, pô. E eu voando, né? E os caras até falam, pô, lembra até hoje. Os caras falam assim, pô, cara, para de correr, não sei o quê. Falava no treino. E eu treino, pra mim, não, Foda-se. normal. Eu acho que não tava fazendo nada de especial. Só tava fazendo o meu trabalho mesmo. E os caras falam, pô, o cara não sei o quê e tal. Foi isso que até o primeiro jogo da Champions League de classificação, pô. Tudo começou comigo, né? O cruzamento lá, depois o gol de falta, entendeu? Que, pô, foi pra Champions League, classificou o time pra Champions League. Porque era normal o Olympiacos jogar a Champions League naquele tempo? Ou não era Tava mais assim, ou tipo menos? assim, era um clube e outro, o campeão disputava a repescagem, né? Então no primeiro jogo já classificou, foi era direto. naquela época ainda. Aí, pô, o problema maior meu foi ali dentro. Pô, os caras, a moleque veio do interior, 22 anos, já vai jogar no... 22 não, já tava com 25, 26, pô. 25, 26. É, 25 anos. Não, e você tava porra... E aí os caras, porra... Tava aí, atropelando, porra, até mano. certo ponto, teve uma época, eu cheguei pra alguns caras e falei, meu irmão, vocês estão falando isso aí pra quem? Ele, não é pra você. Eu falei, não é pra ele, eu sou o único estrangeiro que tá aqui, Sim. que chegou do interior, sou eu, que vai jogar. Qual o problema de vocês? Meu irmão, se você me dá, eu vou te dar e você também. É. Mas isso foi na resenha ali, até mesmo no aquecimento. Eu falei, meu irmão, tipo assim, tem certas coisas que você entendia. Porque os Sim, caras já achavam tava que não alguns ia anos jogar, aqui já ele e ia me tal. colocar pra jogar. E no final das contas jogou todo mundo junto. Só que, porra, no aquecimento eu falei, ó, E já eram uns caras que estavam 2 anos já juntos, tava no já estavam clube. entendendo Sim, o E clube, também veio do interior. e estavam se E protegendo, achando, né? porra, tipo assim, porra, Ah, isso tem muito no futebol, né, tá cara? entendendo? Essa- O maior problema foi disso. Assim, tipo assim, Sim. problema não, mas que, porra, já tava acostumado com o time grande, jogador, porra, de seleção brasileira. E o os dia a caras dia, pensaram- eu vou me preocupar com os caras? Claro. Os caras se assustaram pensando que o Luciano ia sentir a transição do Skoda interior pra- do pra- interior, pra- mas só que o Luciano pro já time tinha grande. Mas já 4 tinha- times grandes na, Poxa, na, mas na é outra carcaça. coisa. Sim. E o negócio é o seguinte, e os jogadores, a maioria dos jogadores naquela época, ó, se não foram fora os estrangeiros, porque não tinha muito estrangeiro. Só tinha o Peter, o Forique, Ah, o Furico Ivic, era Furico. novinho, era novão, o né? Ivic, que entendeu? Que, porra, que era Outro jogador que fenômeno. era estrangeiro. O Outro resto era fenômeno. tudo grego, pô. Aí depois foi vindo mais estrangeiros. Aí depois foi Tá abrindo, chegando. no outro ano já veio o Veio o Giovanni, Giovanni, veio aquele no outro louro, ano veio o como Zé é que é o Elias, nome veio daquele bastante louro? gente. O George já O dava. Zahovic, Não, o Jorge. Zettenberg. o Zettenberg. O Zé Elias veio, pegou O Zé Elias Zé depois veio no Elias. outro ano ainda, 2000. Ah, Aí veio o Entendeu? Castilho. mas Aí- não podia muito, né? Ou já tinha essa de Já tinha- europeu, já podia Já tinha o jogar? negócio do europeu, Já- do Bosnia. passaporte? do- Em já 98. tinha o negócio, em 98. É. Ah. Já começou, já liberou por causa como Não, é? de na América Latina só podia alguns. Não, Se europeu. tivesse E com mais dois. passaporte, podia. Era Ah, dois o passaporte lugares. já podia. Passaporte europeu já Já podia. podia, entendi. O Bosnia, Bosnia. Bosnia. Bosna. Bosnia. Né? Nós, Bok Bosniak. É aquele cara lá da Bélgica, pô, que foi... Que fez a lei que, que acabou com entendi, tudo, entendeu? Entendi. foi Como isso. a comunidade europeia é uma só, o jogador não pode ficar sem emprego, pô. Eu não posso ficar sem emprego, pô. Não, sim. Não, Aí essa acabou comunidade com esse europeia negócio de- melhorou muito, né? Pra todo mundo aqui jogar, né, cara? Então, o Olympiacos, 3 anos jogando ali. Não, Olympiacos foi uma coisa, assim, tipo, você jogando num time grande é a mesma coisa, o jogador que está no time no Brasil e foi para time grande depois, você vê, é totalmente diferente. O Olympiacos me ofereceu tudo aquilo que o jogador Precisa. poxa. Entendeu? E faz o sonho do cara de jogar Champions League, um sonho De se ser realizar, reconhecido. ser Aí já- reconhecido, entendeu? Você, poxa, a maneira que os caras te tratam, Isso na o dia a rua, dia. É outro tá nível, é entendendo? outro nível. Até a é forma de outra treinamento, o centro de treinamento. Você chegava, não tinha aquele Hotel negócio de que chegar, fica. poxa, não chegar 20 minutos antes, 30 minutos, não, pô, era uma hora, você tava lá na profissionalismo já academia, melhor. as pessoas tratando de você, entendeu? E a Pra vida fora de campo também já. Pra mim ali, o Olympiacos, tipo assim, foi, só que eu acho que poderia, eu acho que eu saí do Olympiacos com 28 anos, pô. Entendeu? Saí do Olympiacos e depois eu fui, poxa, normalmente, depois, 2004, 2005, 2006, 2004, 2005, 2006, era ali que era, pô, que eu fui o estrangeiro que, porra,
Eu fiz Sim. 35 gols, pô, no campeonato. Tu se lembra que nós, quando tu Essa eu saiu, lembro bem, eu já já tava tava por numa aqui, idade, entendeu? eu já peguei. Isso. Eu lembro que a gente jogou. Uma idade ali, tipo você assim, lembra que pra nós eles. quase fechamos com o Porto? E Que era tinha o, essa, era o Fernando Santos, tinha saído do Ike, tinha voltado pro Porto lá, Nessa época, nessa transição aí, de saindo do Olympiacos. saindo do Olympiacos. Aí chegaram a fazer uma proposta a ele, só Foram que ele não coisas que, gostou, tipo, e o Pau que fez uma proposta, porra. É tipo assim, é assim, porque o torcedor do Olympiacos, realmente, pô, tipo assim, pô, o cara ama o Olympiacos, Sim. é claro. Mas o Olympiacos, assim, a diretoria do Olympiacos não foi o torcedor, entendeu? Não foi o símbolo do Olympiacos. Os diretores do Olympiacos não me trataram como eu Como merecia. deveria. Poxa, Sim. tinha acabado de fazer um gol que ficou marcado para a história do Olympiacos, dentro do campo do maior Panathinaikos, rival. maior rival, um jogo espetacular, um gol bonito. Que pode, na minha opinião, pode falar o que for, aqui do Ike, o maior clássico, o maior rival aqui é o Olympiacos Panathinaikos. Não tem entendeu? o que dizer. E Entendeu? ali os caras me deixaram Esse gol, outro dia eu estava A conversando gente com o tava Marcelo, conversando. todo mundo fala muito desse gol Do aí que gol. você fez, puta golaço, mas e ainda a gente entramos em comum acordo, eu acho que ainda mais O foda importante, o mais foi a pica, assistência que tu deu pro gol o Alexandris, com de o calcanhar de direita, com a perna ruim, com a perna oposta, que não é a boa sua, que foi foda. que foi 1-0. Entendeu? E aquele ali ali foi começou 1-0. ali, né? Ali começou, Entendeu? porque Sim. o gol do Luciano foi 4-0, porra. Porque Não, para quem foi o segundo. Foi o segundo, mas Porque o para quem primeiro, não entende, não sabe a dificuldade e o tão foda que de um é cara esse jogo. canhoto, Não, e tão foda que é esse jogo. atenção, Entendeu? atenção do Ele jogo. jogar lá dentro do maior rival, que é, porra, Na porrada casa canta, deles, ali é uma alçapão rivalidade deles. muito grande. E eles metem um 4-1 lá dentro, entendeu? E ele dá a porra daquela assistência ali que, pô, fenomenal. E depois fazer aquele gol de falta lá, que ficou marcado, acho que pra sua carreira, acho que Oxe, até ficou hoje isso, lembram, né? Foi cara? tu que Hoje, deu o pô, passe pro lembra, gol do isso Giovani daí. também ou não? Não, Não. o Niniades. Niniades. Foi, tipo assim, um clássico. Todo jogador, que nem as pessoas me ligam sempre na época de classe para perguntar sobre esse negócio. Porra, é outro clima, pô. Sim. É outra a semana coisa. muda. E aquilo, tipo assim, o jogador de futebol tem que sentir, assim, Tesão. aquele tesão, aquela alegria, quando vai jogar assim, certos jogos. Sim. E pra mim foi tudo ali, tudo como se diz, cara. Eu volto Desenhado. na época de Castoriar. Eu voltei Sim. ali na época. Porque, pô, o Lemoniz não tava me colocando pra jogar direito. Aí os caras caíram matando porque o Jorge não ia jogar, porque o Jorge ia ir pra seleção. E era o segundo jogo dentro da casa dos caras. Tá entendendo? O treinador tava com medo, queria colocar um volante. Eu falei, não, pô, eu vou jogar. Se eu não jogar, vai ter problema. Tipo assim, entendeu? Assumiu a E vem responsabilidade. cá, quando perguntam pra você desse jogo, esse jogo lá, o 4-1, me diz as duas coisas que vêm primeiro na tua cabeça. O que vem na tua cabeça? O que vem na minha cabeça? Quando tu pensa naquele jogo. Rapaz, ali, poxa, na minha cabeça o que eu pensava. Não. Agora, quando eu falo, Lu, o 4-1 lá em Leoforo, porra, foi pica. Tipo assim, foi o carimbo, tipo assim, você carimbando, porque você é um pica. jogador de verdade. Você é Sim. pica. Tá entendendo? Fora de casa, clássico, num momento daquele pra mim, que foi um momento super importante, porque se fosse o treinador, Você estava ainda em o dúvida. Dusan Bajevic, poxa, eu acho que eu ia ficar uns 10 anos, como teve jogador que ficou 10 anos no Olympiacos, eu com o meu talento, que as coisas que eu tinha, eu acho que eu merecia ficar também mais uns Não, 10 anos, ficou tá entendendo? Correto. Ali, ó, eu falei, opa, carimbei o meu passaporte por mais Sim. 5 anos Sim. seguro no Olympiacos. É, porque é um puta jogo isso aí. Tá entendendo? Foi coisa que aconteceu. Ali parece que eles não gostaram daquilo que aconteceu, entendeu? É. Não estavam esperando.
desarmou o esqueminha deles. Talvez. Entendeu? talvez. Tu ali desarmou, que aí agora, como é que vai fazer Como um é que a time? gente vai derrubar Como é que eu ele? vou fazer um time sem o Luciano agora? O cara faz Como é que a gente vai dá um derrubar passe de ele? calcanhar. E faz uma, porra, o gol que o goleiro tá procurando até hoje. Isso pô. foi esse jogo foi o último ano teu no Olympiacos? Último ano, Foi pô, o último ano. foi em março, né? Aí eu Aí fiquei tem- até O final da até campeões, temporada? até o final da temporada. E acabei que depois daquele jogo, no final de semana, fui jogar em Kalamata. Fui jogar em Kalamata para poder jogar a final depois. Rompi aqui, tive que operar. Ah, Fiz a recuperação super rápido para poder voltar na final. Não joguei a final e ainda cheguei a ter problema novamente depois. depois E não fiquei no foi clube. Pubis, a Operação Pubis, né? Pubis, né?